vou começar te mostrando como fazer a conta num exemplo em que eu estou considerando x positivo e y positivo, ou seja, o mais sem problemas possível. E eu vou começar direto fazendo a decomposição desse vetor, tá? Então, eu vou decompor esse vetor de tal forma que, primeiro, vou construir as paralelas. Então, você vai pegar o início do vetor paralelo ao eixo y, pronto, paralelo ao eixo x. Pronto. O meu paralelo ao eixo x tá ótimo, tá lindo. Então, quanto é a projeção? Então, você tá marcando ali o limite de onde existe sombra no vetor, né? Se a gente usar aquela analogia. Então, eu vou colocar aqui em verde quanto de A existe em x. Tá em x, né? Então, tá aqui, ó. Esse é o AX. Opa. Esse daqui é o AY. Tranquilo. Em geral, o exercício vai te informar uma coisa que vocês adoram. O ângulo de inclinação desse vetor, tá? Então, pensando que você sabe o ângulo de inclinação, o que é que você vai poder fazer? Eu já te contei que você pode arrastar um vetor para onde você bem entender. Já que eu construí uma paralela a y, você tem que concordar comigo que esse pedaço aqui, ó, também vale a y. Feito isso, você vai perceber o seguinte: eu acabei de formar aqui um maravilhoso, o esplendoroso, aquele que eu amo, triângulo retângulo. Tá aqui, ó, deixa eu colocar o nosso noventinho aqui. Se ele é um triângulo retângulo, e agora eu tenho uma relação com o ângulo, eu preciso lembrar o seguinte: primeiro, aqui o Pitágoras só mostra uma relação entre os lados do triângulo. Então, ele fala para mim, se eu souber dois catetos, eu descubro quem é a hipotenusa. Se eu souber a hipotenusa e um cateto, eu descubro outro cateto. O teorema de Pitágoras é uma relação entre lados, mas não uma relação entre ângulo e lado. Quem faz uma relação entre ângulo e lado são funções trigonométricas, e a gente conhece três. A gente conhece a função seno do ângulo, a gente conhece a função cosseno do ângulo, e a gente conhece a função tangente do ângulo. Como é que a gente define? E essas relações são feitas para um triângulo retângulo. Por isso que esse triângulo é tão importante, porque tudo é feito sobre ele. Então, vamos lá. O que é seno? Bom, a gente definiu que o seno de um ângulo é igual ao cateto oposto. Então, eu vou colocar cateto oposto dividido pela hipotenusa. O que é o cosseno de um ângulo? O cosseno de um ângulo é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E quem é a tangente de um ângulo? É cateto oposto dividido por cateto adjacente. Então, essas funções são funções que relacionam o ângulo de inclinação com o lado dele, que é exatamente o que a gente quer nesse momento. Eu quero que você consiga me falar quanto vale, por exemplo, a y, ou quanto vale a x. Mas quem é a y e a x para o meu triângulo? Para o meu triângulo, tá o seguinte, ó, oposto ao ângulo, né? Então, quem é o meu AY? O meu AY, com relação ao ângulo θ, ele é o cateto oposto. Quem é o meu AX em relação ao ângulo θ? É o meu cateto adjacente. E quem é o meu A, pensando no ângulo θ? O meu A é a hipotenusa. Então, vamos lá? Quer dizer o seguinte:
Se eu quiser calcular quanto vale a y vale quanto? Então, a y é cateto oposto. Cateto oposto aparece na função seno e na função tangente. Em geral, a gente vai usar a função seno. Olha como é que vai ficar escrito. Já que você quer a y, então nós vamos falar o seguinte. Quem que é seno de θ? Seno de θ é cateto oposto. Quem que é o cateto oposto? O próprio AY. Dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? É o A. Então, quanto vale a y? Qual é o valor, o módulo, a intensidade do vetor AY? É o vetor A vezes o seno do ângulo de inclinação. Tranquilo? Então, essa função aqui, ó, essa escrita desse jeito, é super importante. Vamos lá. E se eu quiser descobrir quanto vale AX, a componente AX do meu vetor? Então, eu quero saber o módulo, né? Eu quero saber quanto vale em número. Direção e sentido a gente estabeleceu no desenho. Então, a gente vai usar o cosseno. Então, aqui, ó, quem é que usa cosseno? Cosseno quem é o meu AX? O meu AX é cateto adjacente. Quem usa cateto adjacente? A função cosseno e a função tangente. Em geral, a gente sempre usa a função cosseno, tá? Não estou te falando que a função tangente ela é errada, mas é porque é comum o exercício te dar o valor do seu vetor original, que é o A, e te perguntar coisas com relação ao AX ou ao AY. E o A é a hipotenusa. Sendo ele a hipotenusa, é melhor a gente usar, o seno. Eita, grosso, né? Escuro, não quero. Sendo a hipotenusa, a gente vai usar seno e cosseno, tá? Tangente não entra tanto, porque ela não exibe quem é a hipotenusa, que geralmente é a informação que você tem. Então, vou continuar. Quem é o meu cosseno do ângulo? Cosseno do ângulo é cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente no meu triângulo é o AX. Então, vai ficar AX sobre hipotenusa, que é A. Então, pergunta, quanto vale AX? AX vai valer A cosseno θ. Então, tá aí, ó, a sua decomposição vetorial. Mais ainda, deixa eu escolher uma cor muito maravilhosa, que não tem. É isso aí. Azar. A cor é minha, eu escolho o que eu quiser. Esses são os valores das projeções ortogonais do vetor A no eixo X e no eixo Y. Esse é o valor da projeção em Y, essa é o valor da projeção em X. Espero que vocês tenham entendido. O que eu vou fazer para salvar a alma de vocês é colocar uns 2 exercícios de exemplo para vocês verem como é que faz.